Amém, amados, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Igreja no Gama para desfrutar mais uma mensagem ministerial, aleluia, onde nós vamos fazer, desfrutar a palavra que está sendo desfrutada esta semana do alimento diário, que é sinal, perseverança, sinal distintivo de um apóstolo, amém? Então, essa série da mensagem está dentro da série das mensagens Deus nos chama para o seu reino e glória, louvado seja o Senhor. Então, graças a Deus por mais essa oportunidade, esperamos que o Senhor possa abençoar vocês com essa mensagem, suprir de vida, né? De palavra para nós continuarmos e sermos encorajados. Lembrando que essa mensagem estão sendo gravadas por causa do final de semana que vamos ter a nossa conferência internacional, né? Vamos ter um final de semana intensivo com as mensagens da conferência. Então decidimos gravar essa mensagem para ser colocada na quarta, amém? Então, graças a Deus, essa mensagem é muito importante, já que ela tem como propósito mostrar quais são as credenciais, né? Quais são os sinais que distinguem a um apóstolo, alguém que é enviado. Mas mais que ver a característica do apóstolo Paulo e o que ele fazia, na verdade, Deus não somente deixou esse modelo na Bíblia para nós ficarmos contemplando. Deus nos mostrou um modelo para nós imitarmos, para nós ter um caminho a quem imitar, né? Assim como o Senhor foi um modelo para nós, os apóstolos também eles foram trabalhados pelo Senhor, eles foram trabalhados por muitas experiências de revelação, de sofrimento, né? no conviver com os irmãos, e isso gerou um modelo, uma pessoa aprovada, alguém digno de imitar. Então, isso é uma mensagem para nós. Deus está nos mostrando de que Deus quer trabalhar em nós de tal forma de que nós possamos também ser um modelo para os irmãos, ser um modelo para a igreja. Eu quero ser trabalhado, eu quero ser dispensado pela vida do Senhor, por meio da sua palavra, que a luz da palavra possa nos iluminar e assim possamos avançar. Então, essa mensagem ela está baseada em 2 Coríntios capítulo 12, vamos ler esse versículo aqui, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, amém? Oh Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, amém? Ele diz, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderosos e poderes miraculosos. Então, os sinais que mostrou o apóstolo Paulo eram sinais de perseverança, né? Claro, também acompanhava os sinais de prodígios miraculosos, o que ele fazia, as curas, os sinais que se mostravam no transcorrer do seu ministério. Coisas aconteciam de forma extraordinária para mostrar de que Deus estava abençoando a obra do apóstolo. Mas nós queremos não queremos fazer ênfase no aspecto de sinais miraculosos, no aspecto do espírito econômico que faz milagre e que isso também deve acontecer, mas queremos fazer uma ênfase na pessoa de Paulo, né? Ele, na verdade, teve algo dentro dele que fazia que ele fosse persistente, perseverante, que gerava fruto do que ele fazia. Então, existe um sinal externo, que são os sinais miraculosos, as coisas que acontecem em nosso externo, mas existe também um sinal interior, que é o que Deus faz em nosso interior para não desistir, senão para perseverar no cuidado, no pastoreio e na edificação da obra do Senhor. Precisamos de algo dentro de nós. Então, que elementos foram esses? Então Paulo ele teve alguns elementos estruturais, algo que manteve ele firme, uma estrutura
que fez desse homem, sendo apedrejado, se levantar para seguir pregando o evangelho, sendo expulso, sendo rejeitado, se levantar para seguir falando para outras pessoas, seguir cuidando os irmãos. Então, ele era perseguido, ele sofria, ele passava por muitas circunstâncias, mas o que governava sobre ele, o que fazia que seu interior reagisse a isso, era uma preocupação, era um amor genuíno pelas igrejas. Então, se essa estrutura, que já nós sabemos que essa estrutura que nós estamos estudando é fé, amor e esperança, que vamos aplicar um pouco hoje também, explicar um pouco mais. Essa estrutura trabalhada em nós, de Deus, trabalhar sua fé em nosso interior, gerar o amor, a essência de Deus em nós, e gerar perseverança em meio das circunstâncias, gera algo que se chama a realidade da igreja. Ou seja, gera uma esfera onde Deus pode operar, onde Deus pode trabalhar nas pessoas e Deus pode cumprir seu propósito. Ou seja, sem essa estrutura, sem esses elementos estruturais sendo trabalhados em nós, nós não poderíamos fazer a obra do Senhor. Então, nós vemos esse modelo na vida do Senhor Jesus, vemos esse modelo na vida do apóstolo Paulo, também dos outros apóstolos. Amém? E isso foi tão rico, que isso gerou uma igreja modelo, que foi a igreja em Tessalônica, que foi uma igreja que perseverou em meio também das circunstâncias, das situações. Então, como foi gerado isso? Como foi que uma igreja modelo, uma igreja que estava em meio de uma cultura grega, né? O que se conhece como o período da história grega antiga, onde toda essa cultura helenística, né, que governava toda essa época do Império Romano, como a igreja em Tessalônica, sendo influenciada tanto pela religião judaica, que era muito forte também, e também pela religião politeísta, onde existia tanta mistura, onde existia tanta cultura, tanta tradição. Como poderia Deus, em meio de essa influência externa, gerar algo tão extraordinário? Somente por meio do poder da palavra de Deus. Amém? Deus é poderoso, Deus é ilimitado, e Deus está nos dando uma mensagem com isso. Não importa as circunstâncias e a esfera onde as pessoas poderiam estar envolvidas. Se a palavra de Deus chega, se a palavra de Deus, irmão, alcança as pessoas, irmãos, nós vamos ver milagres acontecer na vida das pessoas e em nosso meio. Amém? Então vamos confiar na palavra, que não importa se Deus está alcançando por meio do seu falar, Deus vai fazer. Mas Deus, para fazer, Deus precisou usar a Paulo. Se Paulo não tivesse ido com seus cooperadores, com seus apóstolos, com os irmãos que estavam junto com ele, com Silvano, Timóteo, se ele não tivesse ido para falar, se Deus não tivesse usado um canal para falar aos tessalonicenses, nada tivesse acontecido. Irmãos, se você e eu não falamos, se você e eu não nos deixamos usar por Deus, se não nos limpamos, pedimos ao Senhor nos usar, nada vai acontecer. Deus trabalha no princípio da encarnação. Isso quer dizer que Deus precisa usar alguém para cumprir seu propósito e seu desejo. Então Deus usou esse apóstolo para estabelecer essa estrutura em meio da igreja. Irmãos, o que mais nós precisamos neste tempo é ter uma estrutura sólida, ter fundamentos sólidos. Irmão, todo nesse mundo, tudo que é a verdade, as referências, todo está caindo, a sociedade está caindo, todo está, irmão, indo para o chão. Mas Deus está contando conosco, com a igreja,
por meio de estabelecer essas bases, essa estrutura, para que a igreja possa ser, como estamos agora estudando em 2 de Tessalonicenses, a igreja é a coluna e a base da verdade. Todo vai cair, mas Deus tem um organismo, Deus tem por dizer assim, uma instituição, aleluia, celestial, onde Deus está confiando sua verdade, onde Deus está investindo todo o seu ser para gerar um corpo, uma igreja que possa manter, soster até o fim a única verdade absoluta e universal e estrutural desse universo. Amém? Então, graças ao Senhor para o que Deus nos tem chamado, meus queridos, não é pouca coisa. Você está dentro do plano de Deus e dentro do projeto divino. Louvado seja o Senhor. Irmão, se isso acontecer, se nós estamos sendo trabalhados por essa estrutura da fé, amém? Deus está, algo que quero também, antes de avançar, que é uma estrutura, para estar mais claro, uma estrutura, são as bases, são as colunas, são o que mantém realmente a edificação, a estrutura da edificação, ela tem suporte nas bases e nas colunas. Então, quando nós falamos algo que é estrutural, que são os elementos estruturais da vida da igreja, nós estamos falando de 3 coisas que não podem mudar em nossas vidas. Se você tira as colunas, você quer fazer uma modificação na sua casa, se você fala assim, não, eu quero agora ter uma casa, minha casa é quadrada, agora eu quero que seja redonda, então eu vou tirar as colunas para fazer uma modificação, não pode fazer isso. A casa vai cair. Se você pensa assim, não, eu agora quero ter um viver cristão diferente, né? Um pouco mais light, não tantas mensagens, não tanta palavra de Deus, não tanto negar a vida da alma para suportar e amar os outros, não tanta insistência e perseverança, não. Irmãos, seu viver cristão vai cair. Você não pode de jeito nenhum mudar a estrutura. Algo que é essencial, algo que é um elemento estrutural da sua vida cristã. Você pode mudar muitas coisas, você pode mudar de casa, pode mudar de trabalho, amém? Mas não pode mudar os princípios espirituais da estrutura fundamental do seu viver cristão. Você não pode deixar de jeito nenhum ouvir e desfrutar a palavra de Deus, porque é o meio que Deus tem para infundir dentro de você a natureza divina. Você não pode abandonar ou tirar a estrutura do amor. Irmão, você pode dizer assim, não, eu já não vou estar perdoando nem amando a ninguém. Se você não perdoa, se você não ama, se você não entra no amor de Cristo, ou não abre seu coração para a essência de Cristo, que é o perdão, o amor, a compaixão, a misericórdia, seu viver de relacionamento com os outros também vai cair. Se você abandona a sua esperança de Deus transformar você, glorificar você, a esperança que Deus tem de nos preparar para nós sermos colocados, inseridos para dentro da glória, você vai desistir em qualquer momento, em qualquer provação. Senhor Jesus, então você e eu não podemos abandonar, não podemos tirar o que é esse elemento estrutural da nossa vida cristã, da vida da igreja. Então, muitas coisas podem mudar em nossas vidas, mas isso aí você não pode mexer, senão vai cair, vai cair. Então, louvado seja o Senhor. Se essa estrutura está então sendo trabalhada em nós, então você pode edificar sua vida. Você pode edificar. Amém? A edificação de Deus pode acontecer em nossas vidas, na vida da igreja. Irmãos, se essa estrutura já está clara e você está edificando, todo o que você vai edificar dentro dessa estrutura vai permanecer até o fim. Então eu quero ler um versículo que está em Mateus capítulo 16. Oh Senhor Jesus, Mateus capítulo 16, versículo, acho que é versículo 18.
Senhor Jesus, ele diz: também eu te digo que tu és pedra, ou seja, tu eres uma pedra dessa edificação, para estar dentro dessa estrutura. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, amém? Essa pedra aí é o fundamento, que é Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, amém? Então, irmão, edifique dentro dessa estrutura, dentro desse elemento estrutural, e todo vai permanecer. Aí vai vir vento, vai passar rios, Satanás vai vir com suas mentiras, muita coisa, mas você vai estar fundamentado, você vai ter um suporte sólido, que não vai deixar você se mover de qualquer coisa. As próprias portas do inferno podem se levantar e você não vai ser abalado. Senhor Jesus, muito bom, né? Você quer viver cristão assim, desse jeito, vitorioso? Eu quero. Na verdade, eu quero entrar dentro desse elemento estrutural. Muito bom. Agora, qual é o caminho? Qual é o caminho para nós podermos entrar nessa esfera, nesse viver, nessa realidade? Qual é o segredo? Qual é o caminho para nós perseverarmos aí e não desistir? Bom, amados irmãos, crer na palavra que está sendo falada atualmente. Crer na palavra profética, na verdade, na presente verdade, o que Deus está falando neste tempo. Então eu quero ler um versículo que tem sido muito lido, né? Acho que os irmãos até já decoraram. Está em 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Amém? Diz, temos assim tanto mais confiada a palavra profética. Então, eu quero que você possa entender algo. Deus nos dá seu falar, sua palavra, né? Que são palavras fundamentais, são palavras para nos dar fundamento, para nos dar base em nosso viver cristão. Deus fala conosco em nosso dia a dia. Mas Deus está trazendo uma palavra, que é uma palavra da cabeça, que é uma palavra de Cristo, para dar um estímulo a seu corpo, para dar um estímulo à sua igreja. Então, como Cristo é a cabeça, Ele precisa que seu corpo possa operar nesse tempo. Então, isso é o que dá esse estímulo ao corpo para que a igreja, os membros, possam reagir a favor do plano do Senhor, de forma coletiva, de forma como um exército. Você precisa do falar profético, amém? Então é muito importante a palavra que está sendo falada por meio do alimento diário, por meio das mensagens. São mensagens de suma importância para nos manter dentro da estrutura da vida da igreja. Por quê? Porque Deus quer cumprir um projeto eterno, que a Bíblia denomina economia de Deus. Então, em que consiste esse projeto? Em que nós estamos de forma coletiva, meus amados? Em que nós estamos? Nós estamos dentro do projeto de Deus para restaurar toda a criação a Deus. Lembrando então, de forma resumida, que a criação toda foi desconectada. Desde a queda de Satanás, desde a rebelião de Satanás, ele desconectou a criação, ele desconectou parte da criação espiritual, do mundo invisível, e também da criação física, das coisas que vemos. Aí Deus criou o homem, a sua imagem e sua semelhança, para por meio do homem restaurar e conectar de novo todas as coisas debaixo de um encabeçamento só, tirando esse governo clandestino de Satanás. Ele fez um governo paralelo, um governo clandestino, mas Deus quer restaurar toda a criação. Só que depois da queda, depois que Deus criou o homem caiu também. E o homem foi desconectado. Então, graças a Deus que nós temos um Deus
que não desiste. Nós temos um Deus que é perseverante, um Deus que vai cumprir seu plano, aleluia. Então o Senhor, por meio de Cristo, Ele entregou sua vida por nós, Ele morreu na cruz, resolveu todos os problemas dos pecados, da criação, aleluia. Agora Deus tem dentro do mundo espiritual e dentro do mundo físico, alguém na glória para restaurar todas as coisas debaixo dos pés do Senhor. Amém? Graças ao Senhor. Tem um versículo que Colossenses 1,17 diz: Ele é antes de todas as coisas, ou seja, Ele é antes de todas, nele todo subsiste. Então, para que todas as coisas possam entrar dentro da esfera e do governo eterno, tem que ficar debaixo do encabeçamento de Cristo, para que as coisas possam subsistir. Então, você e eu queremos subsistir em meio dos conflitos, dos problemas, das dificuldades. Nós precisamos voltar a Cristo. Tem outro versículo aqui que está em Efésios, que mostra um projeto divino. Efésios capítulo 1, versículo 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Louvado seja o Senhor. Então, em Cristo, Deus quer fazer convergir, unir, atrair de novo todas as coisas a único encabeçamento universal. Aleluia. Então, Deus está contando conosco, irmão. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Amém? Então, Deus, para poder cumprir esse plano, Deus, para poder cumprir esse propósito, Deus primeiro precisa trabalhar no homem. Deus primeiro precisa trabalhar em nós. Deus primeiro precisa dar o perdão dos pecados, né? Deus precisa que as pessoas possam ser alcançadas com o evangelho da graça. Amém? Que o Senhor possa entrar no espírito das pessoas. Então, para isso, é a fé. Então, o que é a fé? Irmão, o que traz a essência de Deus para os corações da pessoa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que faz a obra. Sem a palavra de Deus, a obra não é feita, estamos perdidos. Porque a palavra de Deus é o que revela o que Deus quer fazer. Então, Deus alcança as pessoas por meio do evangelho, as pessoas são salvas. E Deus inicia nessas pessoas um processo para glorificar o homem. Um processo que não acontece de um dia para outro. Ele tem que acontecer de glória em glória. Até Deus não completar um número de pessoas, onde Deus possa ter completado, né? Não achei outra palavra, onde Deus possa ter completado essa obra de transformação. Deus não pode cumprir o fato de que todas as coisas sejam postas debaixo dos pés de Cristo e todas as coisas possam ser colocadas em ordem. Isso vai acontecer já na segunda vinda de Cristo, onde todos os inimigos serão colocados debaixo dos pés de Cristo. Mas, por enquanto, Deus precisa levantar um exército, um grupo de vencedores. E Deus quer que você e eu possamos formar parte desse exército. Muito bom, graças a Deus por isso. Então, sabendo nós qual é o papel da igreja, é um papel fundamental, indispensável, que é trazer o Senhor de volta, que é introduzir o reino nesta terra, que é salvar pessoas, que é preparar pessoas para ser glorificadas e se tornar vencedores. Sabendo a importância disso, amados, nós precisamos então ganhar uma visão governante, então, dessa estrutura fundamental e essencial. Oh, Senhor Jesus. Então, como já eu falei, se Deus trabalha isso em nós, Deus vai poder nos tornar a igreja, nós, na realidade, uma coluna e uma base da verdade. Então, como isso então pode acontecer? Aqui eu vou explicar um pouco mais, aprofundar um pouco mais o que é a fé.
a importância de você e eu ouvirmos a palavra de Deus. Irmão, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem está falando agora nesse tempo é o Senhor como o Espírito. O Espírito está falando, o Espírito está chamando a pessoa, está separando. Separou Paulo, Bernabé e está falando. E esse Espírito está operando hoje na igreja para gerar seus vencedores. Então, como isso acontece? Será que é uma voz dos céus? Uma voz assim forte, falando com as pessoas? Não, irmão, Deus está usando seus profetas. Deus está usando seus servos para falar, para ser heraldos dessas mensagens, dessa palavra que está sendo falada. Então, mas para isso acontecer, meus queridos, a fé então, que é a fé? É o conteúdo da verdade. É a única verdade estrutural, fundamental, universal, real, irmão, é a palavra de Deus. Tudo isso é revelado pela palavra de Deus. E isso é a fé. Isso é a fé. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas. Vamos ler aqui, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, a fé que a fé é a substância, amém? A fé é a substância, é o conteúdo de toda a verdade. Por isso que essa palavra aí que se usa é a palavra hipóstase, que é uma palavra que originalmente ela vem do grego antigo, do período helenístico. Foi usado por Plotino, que foi um filósofo que começou a pensar sobre a verdade fundamental e essencial do universo. Ele começou a pensar que deveria de existir, ele não conseguiu resposta, mas deveria de existir, ou deve existir, uma verdade fundamental e essencial que dá sentido a todos os mistérios do universo. Então, aleluia. Então, a palavra de Deus nos mostra que essa verdade fundamental e essencial, essa hipóstase, essa substância é a fé, aleluia. Irmão, e a fé aí é a mesma palavra usada para descrever a Cristo em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Olha só, Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: Ele, que é Cristo, que é o resplandor da glória e expressão exata do seu ser. Ou seja, Cristo é o resplandor de Deus e expressão exata do seu ser, ou seja, da sua hipóstase, da substância real, única, verdadeira, que é Cristo. Então, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos ouvindo falar de Deus com atenção, prestando nossos ouvidos, nosso ser, para Deus falar conosco. Irmão, o que está entrando em nós é a essência divina, é a natureza de Deus, é a hipóstase. Ou seja, a palavra está fazendo uma transferência. É como esse exemplo do caminhão, ele está transferindo algo da fé que é Deus, amém, da realidade universal para dentro de nós. Louvado seja o Senhor. Então, por isso é que Satanás, ele faz tanta guerra para você e eu não ouvir a palavra de Deus, para você e eu não ter comunhão, para você e eu não ler a palavra. Por isso que Satanás, ele gera tantas estratagemas para distraversar para dentro de nós. Louvado seja o Senhor. Então, por isso é que Satanás, ele faz tanta guerra para você. Essa fé, ela revela todos os mistérios do universo, é o conteúdo do plano do Senhor, é Cristo mesmo, aleluia. Então, se isso é tão poderoso, por que Deus tem tanta barreira, empecilho para cumprir seu plano? Porque para que essa palavra possa
possa ter efeito, possa gerar algo em nós, essa palavra precisa chegar até o nosso espírito. Então, essa palavra, meus queridos, a palavra de Deus que criou o universo pela fé, cremos que foi feito, criado, constituído o universo, formado pela palavra de Deus. Amém? Ela para poder gerar algo em nós e nos tornar os vencedores. Ela precisa entrar até o nosso espírito. Só que para entrar até o nosso espírito, ela precisa primeiro passar por nossos ouvidos. Então, nossos ouvidos é muito importante, meus amados. Nós prestarmos atenção ao que Deus está falando. Você tem que orar e fazer guerra para tirar toda a distração no momento de ouvir a palavra de Deus. Porque no momento de ouvir a palavra de Deus, tudo acontece. Você tem coceira, você tem fome, você tem sonho, você fica distraído, Satanás coloca qualquer coisa para nos distrair, porque ele sabe que se a fé, a palavra de Deus entra em nós, ela passa por nossa mente, nós prestamos atenção nela, nós abraçamos com nossa emoção, decidimos acolher com nossa vontade, e ela entra até o nosso espírito, vai gerar a fé que vence o mundo. Você vai ter um elemento dentro de você poderoso, um elemento mais poderoso que uma bomba de hidrogênio, para, irmão, destruir Satanás, destruir as mentiras do diabo, irmão, vencer, discernir as mentiras, porque é outra coisa, que a verdade, a palavra é o autêntico, é o único autêntico real nesse universo. Se você experimenta isso, que é autêntico, que é real, você não vai ser enganado por algo de mentira, por uma imitação. Satanás vai vir com suas imitações, com suas mentiras, mas ele vai ser vencido pela fé que está no seu interior, pela verdade que já você experimentou. Então, qual é o segredo? O segredo para nós vencermos todas essas mentiras de Satanás é, irmão, conhecendo a verdade, experimentando a verdade. Quem experimenta o autêntico, a autenticidade da palavra de Deus, ele não vai ser enganado pela mentira e a falsidade de Satanás. Então, irmão, esse, como tem colocado o exemplo dos irmãos, esse caminhãozinho, que a palavra de Deus está chegando, está fazendo esse traslado, essa transferência, está buscando o endereço, esse caminhão. Eu lembrei, para colocar um exemplo, o dia que eu estava esperando um pedido, né? Então, o carro que eu comprei um negócio pela internet e o carro não estava chegando porque não conhecia o endereço. Então, quando eu mandei o GPS, a ubicação, né? Por GPS, o carro conseguiu chegar e entregar a encomenda, né? Se você e eu, a palavra de Deus está saindo, os caminhões da palavra de Deus estão saindo para entregar essa encomenda da vida, da natureza, da hipóstase. Mas se você não liga o GPS, se você não volta seu coração ao Senhor, se você não sujeita sua mente, seus ouvidos ao Espírito, Deus não vai conseguir transferir essa encomenda para dentro de vocês. Oh Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude para isso não acontecer. Então, muito bom, né? Então, se nós, irmãos, olha só, se nós entramos nessa esfera de vida, oh Senhor Jesus, irmãos, nós vamos permanecer. Olha esse versículo aqui que também eu gostei muito. Lucas 11, 28 diz: Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém. Então, bem-aventurado. Você quer ser realmente feliz? Você quer ser realmente feliz? Não vai ser ganhando $1 milhão. Você quer ser realmente feliz? Não vai ser tendo uma mansão, uma casa, né? A casa dos seus sonhos.
Você quer ser realmente bem-aventurado, que significa feliz o dobro. Você precisa ouvir a palavra de Deus e guardar ela no seu coração. Então, desde o ponto de ouvir até o ponto de guardar, tem que acontecer toda essa conexão do nosso ser. Todo o nosso ser tripartito tem que ficar ligado, disposto para receber a palavra. Então, é uma oportunidade, nós que estamos em casa, temos muita oportunidade para ficar relaxados. Então, no momento de ouvir a palavra, você tem que tomar uma postura diferente, você tem que ficar... Eu mesmo tenho essa dificuldade, não? Muitas vezes eu fico relaxado, mas a postura não ajuda, você precisa ter uma postura externa, ficar sentado, firme, atento, ouvindo, tirar toda a distração. Nesse momento, desligue a conexão à internet, as distrações e ouça com atenção o falar de Deus. Somente, irmão, ficando ligado, ficando atento, orando, invocando o nome do Senhor, Deus vai encontrar o endereço para colocar a palavra dentro de você e Deus cumprir seu plano. Aí você vai ser realmente feliz. Aleluia. E essa esfera, essa prática vai nos levar a ter um viver na fé. Segundo 2 Coríntios 5, 7 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos, amém. Então seu andar vai mudar. Você não vai andar mais pelas coisas que vê, você vai ter acesso às coisas espirituais, você vai entender o plano do Senhor. Você não vai ser abalado pelas coisas externas, nem influenciado, nem emocional, nem sentimentalmente, nem mentalmente pelas coisas externas, porque você vai andar pela fé, ou seja, vai andar por esse conteúdo que está em seu interior, por essa reserva espiritual que fica em seu interior. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, é muito importante, então, nós conhecermos que Deus precisa fazer isso. Deus precisa fazer essa transferência até que nós fiquemos cheios de toda a essência de Deus. E essa essência de Deus é o amor. É o amor. Eu quero colocar um exemplo prático. Imagina você brigou hoje com seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Aí você toca em Deus, você ora, invoca o nome do Senhor. Aí, irmão, não tem jeito. Se você se colocou debaixo da luz do Senhor, Deus vai iluminar você. Quando Deus ilumina você, você reconhece seu erro e você fala assim: Senhor, eu errei. Eu estou errado, eu te peço perdão. Eu pequei contra ti, ofendendo meu cônjuge, minha esposa, meu filho, essa atitude que eu tive, Senhor, não tenho como ocultar, me arrependo, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Ou se você ficou bravo com alguém, aí você ficou bravo e você fica com raiva e você não tem como perdoar e você se coloca debaixo da palavra, no falar de Deus, ora, tem comunhão com Deus, não tem como não perdoar. Você abre seu coração, você se humilha e você vai reconhecer que Ele é pecador, tanto como você, e que até você é pior que essa pessoa. Aí você ganha compaixão, misericórdia, aquele esplano de Cristo, as entranhas de Cristo aparecem em você por essa vida e essa essência divina. E você vai ter a capacidade de reconciliar sua vida com Deus e com as pessoas. Irmão, que caminho tão maravilhoso. Que caminho tão maravilhoso. Isso deve acontecer em nós. Nós não temos como não errar. Sempre vamos errar, vamos pecar, mas o importante é não perder essa estrutura, essa base fundamental do nosso viver cristão. Irmão, e o mais precioso disso é que se você e eu, nós temos um viver no qual nós perseveramos nessa estrutura da fé, do amor, nós vamos perseverar, vamos ter a perseverança na esperança. Então, o que quer dizer isso? A perseverança na esperança é o que Deus vai trazer no futuro. É a restauração de todas as coisas, é a nossa glorificação, a restauração dessa criação, dessa terra. Não vai ter mais doença,
mais sofrimento, todas as coisas negativas serão resolvidas, tiradas dessa criação. Deus tem uma esperança da glória para todos nós. Amém? A ressurreição dentre os mortos. E tudo o que vai acontecer no futuro, na vinda do Senhor Jesus e o que vai desencadear a segunda vinda de Cristo. E a glorificação dentre os mortos e assim por diante. Então, até esse momento não chegar, nós precisamos perseverar. Precisamos perseverar. Por que precisamos perseverar? Porque no andar, no transcorrer, ou no peregrinar nessa terra e nesse tempo que nós vamos estar aqui, nós vamos ter muitas provas, muitas provações, muitos testes, muitos sofrimentos. Então nós precisamos um elemento para que nos ajude a ser resiliente. Então o que vai nos ajudar a ser resiliente é a esperança, a perseverança na esperança. Então o que traz também, então o amor, quando em você é gerado o amor, por meio da fé que está sendo trabalhada em você, você já está ganhando o elemento da perseverança. É como o exemplo da mãe, quando ele tem um filho, né? Ele gerou o filho, amém? E ele começa a amar esse filho, ele se sacrifica, ou ela se sacrifica por seu filho. Aí ela não dormiu, passou uma noite sem dormir, tem fome, não descansou. E aí o filho precisa atenção, precisa ser atendido, precisa ser alimentado. E a mãe vai ser todos os sacrifícios necessários para guardar a integridade dessa criança, desse bebê, né? Isso é perseverança. Nós precisamos um elemento para perseverarmos. Esse elemento, irmãos, também vem pela fé e é também o amor. O amor é um elemento que, quando ele é trabalhado em nós, nos ajuda a perseverar para o cumprimento do plano do Senhor. Para nós não desistir das pessoas, não desistir dos irmãos, das pessoas que estamos cuidando. Ele falhou, mas perdoamos e prosseguimos. Ele errou, mas perdoamos e prosseguimos. Ele fez isto, mas eu sou pior. Vamos nos arrepender e vamos prosseguir. Amém? Então nós vamos ter essa experiência constantemente. Foi a experiência do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele foi estruturado em seu ministério terreno por isso, pela fé, ouvindo falar do Pai, pelo amor, amando o Pai, amando as pessoas, tendo compaixão e a perseverança até o ponto de ir até a cruz. Foi a experiência de Paulo também, e Deus está querendo que nós entremos dentro dessa estrutura para que isso também seja a nossa experiência. Louvado seja o Senhor. Amém? Então eu vou terminar porque o tempo acabou. Eu queria falar somente 40 minutos. Eu quero ler mais um versículo aqui para concluir. Gálatas 4:19 diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Aleluia. Então Deus tem um plano maravilhoso com todos nós. Ver Cristo formado em nós. Então essa estrutura da fé, o amor e da esperança tem como propósito final que Cristo seja plenamente formado em nós. Mas precisa de alguém que seja pai, seja mãe. Aí, como Paulo falou, meus filhos, de novo, sofro dores de parto. Precisa de alguém que possa completar os sofrimentos de Cristo por causa da edificação e do crescimento e da perseverança dos irmãos e do cuidado da igreja. E Deus está contando com todos nós para o cumprimento desse propósito. Amém? Então eu vou fazer uma oração para concluir. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua palavra, que ela nos dá vida e nos sustenta. Obrigado porque ela nos revela a tua verdade e o que Deus tem preparado para todos nós. Eu te peço nesta hora por todos que estão assistindo esse vídeo, Senhor, possa abençoar suas vidas, Senhor, possa sustentar todos eles e possa, Senhor, manter todos eles dentro dessa estrutura maravilhosa que o Senhor nos tem dado para nos manter
firme até tua vinda. Ajuda-nos, Senhor. Não permita que troquemos, que mudemos essa estrutura por outras coisas. Nós queremos permanecer na fé, no amor e na esperança até tua vinda. Assim como essa estrutura tornou Paulo alguém, uma testemunha, fez do Senhor Jesus um modelo para nós. Nós também queremos ser um modelo para os outros. Abençoa essas famílias, fortalece todas elas, que a tua palavra possa fazer a tua obra e os milagres na vida de todos eles, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, meus amados. Jesus é o nosso Senhor e até a próxima.